Falar de Big Brother é o fim da picada. Salve, senhores, muito bom dia a todos. Um salve a todos os NoFapers, praticantes de retenção seminal espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve à Vida 2%, a todos aqueles que estão buscando crescimento moral, crescimento espiritual, uma conexão muito maior com Deus e todos os milagrosos benefícios que essa prática nos traz. Clareza mental, muito mais energia, muito mais força física, uma capacidade extremamente grande e argumentativa, uma regeneração extremamente poderosa, uma imunidade para o nosso corpo, enfim, vitalidade. É a esses que eu saúdo nesse episódio de hoje, episódio de número 141. E senhores, não tem coisa melhor do que você praticar NoFap e retenção seminal em jejum, praticando jejum. Intercalado, obviamente, mas praticando jejum. Agora são aproximadamente 8 horas da manhã. Eu sei que não tem nada a ver, não é sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje, mas de uma forma bem rápida, comece a experimentar jejuns prolongados praticando NoFap e retenção seminal. Gente, vocês não têm noção do que é vocês lidarem com uma conexão extremamente poderosa espiritualmente falando. Quem já praticou algum tipo de jejum sabe do que eu estou falando. É uma energia surreal, porque o teu corpo ele para de utilizar a glicose e a frutose como fonte de energia e começa a utilizar a gordura, que é a famosa cetose, os corpos cetônicos. E ele também vai entrar num processo de autofagia, onde o seu próprio corpo vai começar a consumir células doentias, tudo aquilo que tiver podre dentro do teu corpo vai ser eliminado. Então, automaticamente você mortifica a sua carne, isso para quem pratica NoFap e retenção seminal sabe que o vício está 100% atrelado à nossa carne e à nossa vontade. E esse domínio que você adquire praticando jejum e NoFap é simplesmente surreal. Inclusive eu vou separar um episódio só para falar disso. E eu também já estou escrevendo um livro, daqui a alguns dias eu vou lançar para vocês, contando as minhas experiências que eu estou tendo com jejum. Inclusive no começo do ano eu fiz um jejum de 2 dias e meio. Inclusive tem um episódio aí que eu citei um pouco para vocês como que foi a experiência. E essa semana eu fiz um jejum de 3 dias. Já quebrei o jejum, obviamente, era 3 dias, mas a energia é extremamente poderosa. Beleza, senhores? Episódio de hoje, então, 141, Big Brother é uma bosta, tá? Big Brother é uma bosta. Eu não assisto Big Brother, obviamente, mas eu sei que também pode ter pessoas que assistem, então nada contra. Mas, por incrível que pareça, ele trouxe um fato extremamente importante, que é sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje, gente. Eu não ia gravar esse episódio aqui, não ia falar de Big Brother, mas, se eu não estiver exagerando, foi umas 15 pessoas que mandou lá na DM do meu Instagram, dizendo: Crispim, faça um react do que aconteceu no Big Brother. Eu olhei o primeiro e disse: não quero nem saber de Big Brother. Daqui a pouco outro: Crispim, você viu o que aconteceu no Big Brother? Daqui a pouco outro: cara, fala do Pedro do Big Brother. Eu falei: porra, tem que ver isso aqui. Aí fui lá, assisti o trechinho do vídeo. E hoje eu quero falar para vocês, então, o fim de todo aquele viciado em pornografia e masturbação. Todo mundo que é viciado em pornografia e masturbação e não o vence praticando NoFap e retenção seminal, vai viver isso aqui, cara. E o que o Pedro viveu, inclusive sinto muito, Pedro, pela vida podre que você tá vivendo, cara. Já comecei a julgar o cara, não queria fazer isso, mas foi inevitável. Eu quero falar para vocês sobre o fim de todo aquele que é viciado em pornografia e masturbação. Inclusive, senhores, atualize aqui para mim há quantos dias de NoFap você está e comente qual foi a maior streak que você já teve. Crispim, eu estou há 3 dias de NoFap, mas eu já consegui ficar 100 dias. Comenta aqui embaixo. Isso é até interessante para você entender que, na realidade, o nosso vício não passa de uma reprogramação mental. Inclusive tem muitas pessoas que sempre recaem na mesma data, com a mesma contagem de dias, e tudo isso não passa de reprogramação mental. Inclusive vou deixar no final desse card aqui desse vídeo, um vídeo chamado Lavagem Cerebral. Vocês precisam assistir esse vídeo, onde eu destrincho para vocês como que funciona a questão do vício, tá bom? Mas comenta aqui embaixo aqui então, a sua streak atual e qual foi o maior período que você conseguiu ficar em NoFap e retenção seminal. Beleza, senhores? Eu vou colocar aqui para vocês então o trechinho do vídeo, tá? São alguns segundos e eu volto já para a gente comentar sobre esse fatídico episódio. A vida tenebrosa, como diria meu amigo Guilherme Vick, inclusive um abraço, Guilherme, um grande amigo. Uma vida tenebrosa de todo aquele que assiste pornografia e masturbação e não vence esse vício. Veja aí o que aconteceu com o Pedrão. Eu volto já. Ah, não, tem. Uai, tem Babyliss super grosso aqui.
Ah, não, então eu vou usar. Falaram que não tinha. Deixa eu ver se tá bom esse Babyliss. Que isso? Desculpa, achei que era... Que isso? Nada, achei que você tava querendo dizer alguma coisa. Lógico que não, aí você tá louco. Desculpa, então. Pedro, se controla, calma, pra você não meter os pés pela mão, você não se prejudicar. Sim. O que você queria fazer? Ah, queria fazer o que eu tava com vontade de fazer. Você tá doido? Você não tem esposa? Você tá maluco, menino? Dá licença, Pedro. Acho que você tá viajando. Você controla. Meu Deus do céu. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Eu já quero o seu comentário, a sua opinião do porquê que vocês acreditam que o Pedro teve essa atitude, essa ação de chegar lá dentro do quarto com a mulher, dentro do quartinho ali, e já tentar beijar ela, e daqui a pouco o cara simplesmente, opa, o que eu tô fazendo por causa da reação que ela teve? Comenta aqui embaixo. Eu sei que vai ter muita gente que vai pensar e vai dizer, porra, que atitude ruim é dele, constrangedora, o cara simplesmente é um abusador e tudo mais, é aquilo que as pessoas geralmente costumam falar, mas deixa eu falar algo pra vocês. 98% da população é viciada em pornografia e masturbação, e esse comportamento que ele teve é um comportamento que hoje para a sociedade é algo natural. Pornografia e masturbação, ela vai mexer com áreas importantíssimas do teu cérebro, que faz com que você perca a noção daquilo que é real e aquilo que é virtual. Então a nossa sociedade foi programada há muito tempo atrás, pornograficamente falando. Então hoje toda a fantasia erótica que a gente tem na nossa mente não é uma fantasia essencial, que vem da nossa essência, que vem da nossa mente. Não. Geralmente vai estar sempre atrelado com algum vídeo erótico que a gente assistiu, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta. A nossa mente está ludibriada pela pornografia, fantasiada. Eu diria que ela está hipnotizada. Então essa reação que o Pedro teve, cara, é um comportamento de todo aquele que é viciado. Bem-aventurado é você que faz parte da vida 2%. Aqueles que de fato estão desprogramando, essa é a palavra mais poderosa que você deveria estudar. Desprogramar a sua mente da erotização que a indústria colocou na nossa mente. É a única forma que você vai conseguir se desvencilhar, restaurar toda a sua mentalidade e começar a obter benefícios reais na sua vida e não viver uma vida virtual e digital. Mas comenta aqui embaixo, o que você acha dessa reação dele? Hoje eu quero falar para vocês, com base em 5 tópicos, que o fim da pornografia, ou seja, o fim de todo aquele que é viciado em pornografia e masturbação, é o mesmo que vocês acabaram de ver aí no vídeo anterior. A mesma reação, a mesma fantasia que o Pedro teve, cara, desculpa falar, mas na cabeça de todo aquele que é viciado em pornografia e masturbação, isso acontece 24 horas por dia. Mas um detalhe, a gente não está aqui para crucificar ele, e eu também estou aqui para dizer que mulheres têm essa mesma mentalidade, da mesma forma também. Se ela for viciada em pornografia e masturbação, essa mesma fantasia de que se estiver sozinho com um cara, vai agarrar ele ou ele vai agarrar ela, essa mente é tudo pornográfica. E a nossa mente está programada assim, é por isso que vocês precisam abandonar essa vida ruim e sem sentido o quanto antes possível. Inclusive está chegando o carnaval aí também. Se você não começar a praticar NoFap de uma forma séria, carnaval vai arrastar muita gente. Enfim, é isso que acontece. 5 pontos então para vocês do porquê que o Pedro teve aquela reação e todo mundo que é viciado também tem essa mesma reação, tá? Então a primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês, isso não é nem sobre culpar o Pedro e nem sobre culpar a mulher, mas o nosso inimigo número 1, eu já cansei de falar para vocês, é a indústria pornográfica, tá? E a pornografia, ela é uma energia. Enquanto muitos acreditam que ela é apenas um site, onde você vai digitar um X ali, vai aparecer o site e você diz, isso aqui é a pornografia, ou você vai colocar ali o R e de repente vai aparecer um site ali e você vai dizer, uau, isso aqui é a pornografia. Não, a pornografia ela é uma energia extremamente poderosa, inclusive eu conto isso no meu livro chamado Mais Esperto do que a Pornografia, onde ela é uma frequência, ela é uma energia. E sempre que nós nos conectamos a essa energia podre, nós começamos a reproduzir aquilo que está nessa frequência. O próprio Nikola Tesla, ele já dizia, antes de eu entrar no tópico aqui, deixa eu só dar essa introdução interessante para vocês. Nikola Tesla dizia, sempre que vocês forem pensar em todo esse universo, pense sempre em termos de frequência, energia e vibração. Então, se a pornografia, ela não é um site, ela é uma energia, então ela vibra em uma frequência. Sempre que você
assiste pornografia, você sintoniza a sua rádio. Lembra do radinho antigo que você tinha que girar ali? E se você não acertasse a frequência correta, você não ouvia a música, não ouvia a rádio que você queria ouvir. Então eu quero ouvir a FM 95, você tinha que girar certinho na frequência para você ouvir. Aonde que veio o áudio? Da onde que veio a música? De uma frequência que foi sintonizada. Sempre que você assiste pornografia, você abre um portal, você sintoniza essa frequência. E aí as vibrações baixas desse universo podre, que é a pornografia, derrubei o meu Kindle aqui no chão, no barro. Quando você sintoniza nessa frequência, você começa a atrair tudo aquilo que está sintonizado a essa frequência. Só para vocês terem noção da podridão que é, tá? Então aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a mente de uma pessoa que está presa ainda na pornografia e na masturbação, ele cria essa mesma realidade virtual e fantasiosa da pornografia para a vida real. Então só para vocês entenderem, antes de eu entrar nos 5 pontos aqui do que a pornografia vai causar no cérebro, que vai resultar nessa mesma ação e reação que ele teve diante, né, desse episódio que vocês acabaram de assistir. Primeira coisa, na pornografia, o homem é sempre desejado. Você pode lembrar aí dos períodos que você assistia pornografia? Volta um pouco a fita aí e lembra. Sempre no vídeo pornográfico o homem é desejado. Por quê? Porque se ele não for desejado, obviamente não vai ter a cena pornográfica. Então automaticamente o script é montado, não importa se o cara é feio, gordo, rico ou pobre, na pornografia, no vídeo, o homem sempre vai ser desejado. Na vida real a gente sabe que já não é assim que funciona. Existe um estereótipo que a mulher vai gostar, existe um formato, existe condições e contexto. Mas perceba que na mente de um homem que assiste pornografia, ele vai ser sempre desejado. E esse é um grande problema porque fez com que esse cara tomasse a atitude lá de fechar a porta e já chegar na mulher puxando ela para beijar, tá? Outra coisa, na pornografia o convite é sempre explícito. Então, como a gente sempre vai perceber dentro dos vídeos pornográficos, sempre que a mulher o convida para ir para algum lugar, vai ter sexo, não é? Por exemplo, a mulher tá lá fazendo uma faxina na casa e daqui a pouco vem o entregador ali de pizza, vamos supor. E de repente ela fala, viu, você não quer comer uma pizza aqui dentro? No vídeo pornográfico isso aí vai resultar em sexo, obviamente. Mas na vida real, cara, nem sempre isso vai acontecer, tá entendendo? Mas a mente fantasiosa vai sempre ligar a vida fantasiosa da pornografia com a vida real. Por exemplo, também na pornografia não existe rejeição real. Não existe. Por mais que a mulher esteja empurrando o cara no vídeo pornográfico dizendo não, eu não quero, não, agora não, vai terminar em sexo, porque senão não é um vídeo pornográfico. Mas na vida real não é assim que funciona. Mas perceba que a mente fica ludibriada. Então o cara do BBB, ele basicamente reagiu como se ele estivesse dentro de um roteiro pornográfico fictício e não da realidade. Tá? Eu sei que o que eu tô falando aqui pode ser muito extremo, dizendo, Crispim, o cara só tentou beijar a mulher. Mas a gente tem que pensar um pouco mais a fundo, por quê? Porque esse cara é casado, esse cara tá num local onde ele sabe que tá sendo filmado 24 horas, gente do céu, 24 horas por dia, tá sendo monitorado, aonde vai dar falatório, vai dar o que falar, mas mesmo assim o cara ele entra num transe hipnótico irrealista, que é o que a pornografia e a masturbação faz, e esse cara perde a racionalidade, entra só no instinto animalesco. Eu não assisto os episódios do Big Brother, então pode ser que talvez algum dia ela tenha dado a entender de que ela queria alguma coisa com ele, não sei disso, inclusive vocês sabem, comenta aí embaixo, mas é que eu tô só para analisar o que aconteceu no fato isolado do vídeo, tá? Então vamos lá, vamos nos 5 pontos centrais. Primeiro ponto, que é o fim de todo aquele que é viciado em pornografia e masturbação, é a mesma coisa que aconteceu com o cara do Big Brother. Primeiro ponto, a pornografia destrói a leitura dos sinais sociais. Então perceba que quando a gente fala que a pornografia ela destrói, aqui a gente não está falando só no campo energético, não. Fisiologicamente, a pornografia ela vai afetar essa área do teu cérebro aqui, ó, chamado córtex pré-frontal. Totalmente relacionado com a sua racionalidade, tomada de decisão. Sabe aquilo que te faz ser um homem maduro? Um homem que realmente amadureceu as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos e conseguiu reconfigurar, ressignificar tudo isso, é o córtex pré-frontal. É por isso que hoje nós estamos vivendo uma geração de homens imaturos ainda, homens que não suportam o tédio, não suportam a frustração, não suportam a rejeição, por quê? Tá com isso aqui danificado. É uma eterna imaturidade. Então o que vai acontecer? Quando você perde essa capacidade aqui, ó, da racionalização, que é o teu córtex pré-frontal, sem contar que a pornografia vai afetar outras áreas do seu cérebro também, por exemplo, relacionado com as suas têmporas, que é onde está a sua emoção, onde está a sua raiva controlada, aqui também na parte occipital, enfim, a pornografia vai destruir tudo. E aí você perde a capacidade da leitura social.
O que é uma capacidade de leitura social? É entender o ambiente que você está e o que você tem que fazer naquele ambiente. Então, automaticamente, você vira um cara tarado e safado. É inevitável. Tanto que a gente vai ver vários vídeos aí de escândalos de homens, não importa quem seja, mas sempre atrelado com o lado sexual. Seja com estupros, seja com assédios morais e sexuais, vai estar sempre relacionado a isso. Por quê? Primeira coisa, o que acontece no cérebro? O seu cérebro aprende por repetição. Então vamos lá, você ainda era criança, adolescente e estava sendo exposto à pornografia e masturbação. Eu lembro a primeira vez que eu recebi uma revista pornográfica. Pra vocês terem noção, a hora que eu olhei para aquilo eu falei, caramba, eu tô tendo acesso a todas essas mulheres peladas, e eu virava a página, eram outras mulheres, em todas as posições, as mulheres mais perfeitas, e eu falava, mas por que tudo isso aqui é de graça? Eu catava aquela revista e guardava como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Então a mente começa a ser reprogramada aquilo, ver várias mulheres peladas e com uma acessibilidade muito fácil. Isso simplesmente vai fazer com que o teu cérebro aprenda pela repetição. Então, por exemplo, na pornografia, vamos lá, fazer uma assimilação da pornografia com a vida real. Na pornografia, o olhar no vídeo sempre vai representar interesse. Então, por exemplo, tá lá no vídeo pornográfico, o homem de um lado, a mulher do outro. Começou a trocar olhares, é interesse. Na pornografia é isso. Agora, na vida real, cidadão, nem sempre. Às vezes a mulher tá te encarando, tá te olhando, sei lá, no metrô, num ônibus, em algum lugar, porque talvez você esteja com uma roupa diferente, ou talvez porque você esteja encarando ela, ou talvez porque algum acontecimento bem na hora que você olhou para ela, ela estava te olhando. Pode ser que seja isso, nem sempre significa interesse. Mas na mente de uma pessoa que está viciada em pornografia, a mulher está querendo ele. Ou o homem está querendo ela, tá? Nos dois âmbitos aqui, tanto para o homem quanto para a mulher, a mesma coisa, tá? Porque uma mulher viciada em pornografia, ela faz a mesma leitura também, ela perde a capacidade da leitura social. Então, por exemplo, vamos lá, proximidade. No vídeo pornô, a proximidade representa o quê? Convite. Então, por exemplo, a gente está assistindo ali um vídeo pornográfico, o cara está no ônibus e de repente uma mulher senta do lado dele. No vídeo pornográfico, automaticamente aquilo é um interesse. Por quê? Porque vai terminar em sexo, porque senão não seria um vídeo pornô. Mas na vida real, se uma mulher senta no teu lado, às vezes ela só sentou ali porque não tem outro lugar para sentar, ou foi o lugar mais perto que ela achou conveniente sentar. Mas na mente de uma pessoa que está viciada em pornografia, ela vai sempre atrelar a isso. A proximidade, a convite, por exemplo, conversa no vídeo pornô, é uma preliminar? Então, se eles estão conversando, vai chegar algum consenso. Na vida real, cara, às vezes alguém só está pedindo alguma informação, às vezes só trocou uma ideia normal, e nem sempre significa sexo. Mas a nossa mente completamente erotizada sempre vai tender a ir para o lado animalesco sexual. E esse é o grande perigo. E, por exemplo, o que aconteceu no caso do Pedro. No vídeo pornográfico, um isolamento onde duas pessoas estão sozinhas num lugar significa permissão. Na vida real, nem sempre. Às vezes, a condição te colocou com mais uma pessoa num local. O que você vai fazer? Vai puxar ela para beijar? Vai puxar ela para fazer sexo? Então, perceba que uma mente viciada em pornografia e masturbação, o próprio Napoleon Hill, os seus livros, como por exemplo Mais Esperto que o Diabo, Manuscrito Original, Atitude Mental Positiva, Quem Pensa Enriquece ou Pensa Enriqueça, ele vai dizer que uma das formas, principalmente no livro Mais Esperto do que o Diabo, uma das formas com que o diabo aprisiona a mente humana é através da alienação e joga ela dentro de algo chamado ritmo hipnótico, ou seja, uma hipnose. E um cara viciado em pornografia e masturbação, ele cai dentro de uma hipnose. E esse é o grande perigo. O cérebro passa a confundir a convivência com consentimento. Então o rapaz, ele interpretou todo o contexto, que no caso foi o Pedro ali, ele interpretou todo esse contexto como um convite. Porque eles foram para aquele lugar. Provavelmente, ele, pelo que eu vi, foi ela que convidou ele para ir para lá. E aí ele confundiu a proximidade com um desejo e projetou uma fantasia no comportamento. Agora entra aquela grande questão. Ela pode ter dado bola pra ele? Pode até ter dado bola, mas o cara é casado, meu irmão. Crispim, mas mesmo o cara sendo casado, como é que ele consegue controlar outra coisa? É Big Brother, cara. Então ali você tem que saber que você tá sendo filmado. Você entendeu? Você tem que saber que tem um mundo inteiro que tá te assistindo e você vai ser julgado. A energia sexual precisa ser controlada. Primeiro que um cara nem deveria ir pra esse lugar, né? Mas... Então o cérebro pornificado, nem sei se existe esse termo aqui, mas eu escrevi, vê um convite aonde só existe convivência. Vida normal, mas o cara tá sempre... Tanto que, vamos voltar um tempo atrás, vamos lá. Alguns momentos onde você ficou perto de alguma amiga sua, quantas vezes você não pensou, caramba, e se eu puxar ela aqui e beijar ela?
Ou, e se eu tentar fazer isso aqui, a gente tá sozinho? Pensa, é a sua mente erotizada tentando fazer isso. E ao fim tenebroso disso, você vai perder a leitura social. E aí, cara, traços de psicopatia, de maníaco, de estuprador. Tudo isso é muito comum em pessoas que se afundou no lamaçal da pornografia. E lembrando que a pornografia ela é um abismo. Tem um salmo da Bíblia que vai dizer, em um abismo chama outro abismo. Meu irmão, saia dessa lama o quanto antes, porque quanto mais afundar, é pior. E os benefícios da prática do NoFap da retenção seminal são extremamente poderosos, então pratique NoFap e retenção seminal. Segundo ponto, que é o fim aí tenebroso de todo aquele que assiste pornografia, a mesma coisa que aconteceu no BBB. Segundo ponto, antes de eu entrar no tópico 2 aqui, ó, vou deixar um recadinho para vocês. Nos comentários fixados todos os meus livros. Crispim, todo esse conhecimento que você passa, eu quero me aprofundar cada vez mais, quero ter acesso a conhecimento que eu não consigo ter acesso aqui no YouTube por conta da plataforma. Pra vocês terem noção, eu falo algumas coisas aqui meio tenebrosas e mesmo assim ainda passa no filtro. Mas tem muita coisa que não dá para falar e eu deixo colocado para vocês aí em todos esses livros de forma organizada. Tem livro para tudo que você pensar, com o título daquilo que você quiser. Só clica no link, veja o valor que você deveria pagar e o valor que você vai pagar. E simplesmente adquire, você vai ver os títulos ali, cada livro, e simplesmente é sensacional, a comunidade inteira já tem acesso. E se você é um praticante de NoFap retenção seminal, você tem que ter acesso a esses livros. Então vai ter um link aí separado, os 10 e-books, e depois vai ter um outro link com o meu mais novo lançamento chamado 48 Leis da Retenção Seminal. Adquira porque é extremamente poderoso. Esse universo é regido por leis e o teu sêmen também é, então aquele que não sabe sobre as leis peca por não conhecê-la. Vou deixar fixado aí para vocês. Agora bora pro tópico de número 2. A pornografia cria a ilusão de protagonismo masculino. Já percebeu que sempre nos vídeos pornográficos, o cara, sempre que ele tentar vai dar certo? Já parou para pensar isso? Se eu puxar ela aqui vai dar certo porque no vídeo pornográfico deu certo. Eu sou um cara que eu sou um cara que trabalho com encanamento. Se eu for na casa da mulher, ela estiver sozinha, e dependendo da roupa que ela tiver, se eu puxar ela de lado, vai dar certo, porque lembra lá no vídeo pornográfico, o cara tava arrumando o cano lá, chegou na mulher, puxou e deu certo? Perceba que a fantasia que a pornografia cria, ela sempre vai colocar o homem como um protagonista de que tudo vai dar certo, eroticamente falando. E aí que mora o perigo. Então, no vídeo pornográfico, o homem ele é sempre o centro. Tudo vai girar em torno do desejo dele, então o cara consegue ali no vídeo pornográfico tudo que ele quer, literalmente. E a mulher, ela é totalmente passiva, ela vai aceitar ali toda essa questão. Então isso vai criar na mente do homem pornográfico, entenda, um egocentrismo, onde tudo vai ser pautado e voltado para o sexo. A minha amizade só vai ser amizade se no fim eu conseguir transar com a minha amiga. A minha inteligência só vai ser inteligência se eu conseguir induzir uma mulher a ter relação sexual comigo. A minha aparência só é uma boa aparência se no final eu traçar alguém. Vocês conseguem entender? Então a pornografia ela cria a ilusão de protagonismo masculino. E nem sempre a vida é assim, cara. A vida é crescimento, a vida é experiência, a vida é intelectualidade, a vida é espiritualidade. E sempre que a nossa mente estiver animalesca, eu sempre falo para as pessoas quando elas estão dizendo, Crispim, eu só consigo pensar em sexo. Cara, dessexualize sua mente o quanto antes. E aí você vai perceber que a vida, na verdade, não é só sexo. O rapaz, ele agiu, então, como se ele fosse o protagonista da cena e a situação ali existisse somente para satisfazer ele. Então, cara, já que ela me chamou aqui, então isso vai ter que resultar nisso. Então a pornografia, ela vai ensinar o homem a se enxergar como o protagonista do desejo alheio. E foi o que praticamente aconteceu ali. Terceiro ponto, a pornografia apaga a noção de consequência. Então vamos lá, só pra gente entender. Primeira coisa, o cara era casado. Segundo, o cara estava sendo monitorado 24 horas por dia, o cara estava em rede nacional. Mas o vício em pornografia tirou essa racionalização, lembra que eu falei do córtex pré-frontal danificado pela pornografia? Então ele não consegue raciocinar causa e efeito, ação e risco. Esse cara simplesmente entrou no ritmo hipnótico, que é aquilo que a pornografia faz, te coloca dentro de um transe hipnótico por conta da baixa vibração e simplesmente acabou resultando nisso. O cara automaticamente quis sair com aquela mulher. E aí onde entra a grande questão. Então, uma pessoa que está viciada em pornografia e masturbação, ele não tem noção da consequência. Você está me entendendo? Isso pode chegar numa patologia, algo extremamente perigoso. Por exemplo, no pornô não vai existir constrangimento. Então, sempre no vídeo eu falei, puxou a mulher na pornografia, vai dar certo. Mas na vida real é assédio, é problema, é BO.
A quantidade de homem que está indo em cana simplesmente por não conseguir controlar a cabeça de baixo. Já dizia um provérbio extremamente antigo, o homem que controla o cérebro, intestino e pênis, controla todo o resto da sua vida. E é exatamente isso que acontece. Por quê? Porque todos estão relacionados com ação e efeito, lado animalesco, energia sexual. São as áreas que você precisa controlar inevitavelmente. Então, por exemplo, também na pornografia não existe rejeição real. Vai dar tudo certo na pornografia e a pessoa acha que vai dar certo também na vida real. Não existe trauma, porque lá é sexo e realmente o vídeo foi criado para isso. E não existe o depois. Terminou o sexo ali, acabou o vídeo. Mas na vida real vai ter consequência, o cara pode ser processado, assédio e tudo mais, o cara vai ser difamado pro resto da vida. Enfim, uma vida extremamente perigosa para aqueles que tentam colocar na vida real a mesma fantasia da pornografia. Quanta gente não faz? Por exemplo, carnaval. Carnaval vai acontecer muito isso. Carnaval tá todo mundo andando, o cara puxou a mulher, deu certo, deu, não deu, e aí, você tá entendendo? O negócio é tenebroso. Então ele não conseguiu antecipar a consequência por conta do córtex pré-frontal danificado. Ele não conseguiu fazer a leitura social, que é ler o limite daquela situação, e não avaliou o impacto daquela reação. Quem consome pornografia demais, age primeiro e pensa depois. Ó, pra vocês terem noção, o que acontece? Tem vários grupos no WhatsApp, Telegram, Facebook, de NoFap. E aí tá lá, galera, conte o relato de vocês, peça ajuda e tudo mais. O cara vai falar só depois que recaiu. Tem um grupo lá onde ele tem acesso ao grupo, ele tem acesso ao suporte, aí ele recai, depois ele diz, galera, recaí, agora o que eu faço? Por que não perguntou antes? Porque a pornografia te coloca num fluxo e num ritmo hipnótico, você só vai pedir ajuda depois que fez a cagada. É a mesma coisa do cabo aqui, você entendeu? Só depois que vai entender a consequência e o problema que realmente acabou causando. Quarto ponto, a pornografia treina o cérebro para fantasia e não para a realidade. Isso é um problema muito grande. Não só com relação sexual, mas com relação à vida também. Você começa a entender e achar que a vida ela é de uma forma, mas na realidade ela é de outra. Por exemplo, a vida você vai ter que fazer esforço, você vai ter que suar, você vai ter que pensar, você vai ter que montar estratégia, você vai ter que enfrentar, você vai ter que superar perdas, frustrações, fracassos, falências. Pornografia tudo é fácil. Então a dopamina barata e a ilusão hipnótica que a pornografia traz simplesmente doutrina o cérebro a acreditar que o mundo é fantasioso e não real. E é por isso que os jovens de hoje não conseguem lidar com a realidade, vivem depressivos e vivem ansiosos justamente por conta disso, da fantasia e da distorção que a pornografia causa. Então o cérebro pornificado ele vai projetar cenas sempre relacionado à área do sexo. Então, por exemplo, a fantasia vai virar uma lente de interpretação. Tudo pro cara é fantasia. Então ele tá na academia, tá lá e tá vendo uma bunda. Inclusive esses dias eu não tô indo na academia, tô treinando em casa. Como eu tô praticando jejum, o corpo deu uma boa secada aqui, ó, como vocês podem ver. Eu devo ter perdido aí, sei lá, uns 4 litros. Não sei se litros é igual a quilo, mas seria aproximadamente isso. Uns 4 quilos, que na verdade é líquido corporal. Mas eu percebi que a mente ela dessexualiza mais ainda, porque aí você não está com contato com mulheres ali treinando na sua frente. Não sei se eu volto a treinar na academia também, estou fazendo calistenia e tem sido algo prazeroso. Mas então o cérebro começa a ver só com a lente da pornografia. O cara vê sexo em tudo e esse é um grande perigo. É só analisar aí os grupos de WhatsApp da empresa que você trabalha, todo mundo mandando pornografia o dia inteiro. Os amigos da antiga mandavam pornografia o dia inteiro nos grupos. Você tem que sair imediatamente desses lugares para tirar a lente da pornografia e colocar uma lente que vai te dar uma visão agora de NoFap e retenção seminal. Um segredo interessante é você maratonar aqui nesse canal e nos nossos episódios. Vamos lá. Quinto ponto do que acontece com todo aquele que é viciado em pornografia. A pornografia reduz a empatia e a leitura emocional. Você vai se tornar um cara frio. Então o vício em pornografia vai objetificar, vai reduzir a função de qualquer outra pessoa na sociedade, você vai ver simplesmente como mais um número, a empatia não vai existir mais e você vai simplesmente, cada vez mais que você consumir pornografia, menor sensibilidade emocional você vai ter. Tá? E esse é um ponto extremamente importante, a frieza com que aquele cara puxou aquela mulher para tentar alguma coisa com ela em rede nacional, demonstra que não consegue ligar a informação mais, a racionalidade perde, o cara simplesmente fica hipnotizado. Então ele não percebeu o desconforto, ele não conseguiu ler a emoção, ele não sentiu o clima real daquela situação, porque um cérebro viciado ele sente a excitação, aonde deveria na verdade perceber um limite. Então o cara sentiu vontade de sexo, onde na verdade ele tinha que só
ir lá com ela e fazer o que ela queria fazer, que eu também não sei o que era, que eu não assisti o vídeo inteiro. Não assisti o capítulo, episódio, nem sei como é que é dividido isso dentro do Big Brother. Então, pra gente finalizar, enquanto você não vencer a pornografia e não vencer a masturbação, a vida tenebrosa é isso aqui. E deixa eu falar algo pra vocês, é 98% da população vivendo isso aqui. 98% da população vivendo essa vida viciada. Pedro é só mais um, cara, mas a quantidade de Pedros que tem espalhados pelo Brasil e pelo mundo é uma proporção extremamente grande. E é uma vida extremamente miserável, porque o cara tem esposa, o cara tem uma vida, talvez tenha filhos, eu não sei. Mas enfim, o cara jogou a reputação e a vida no lixo por conta de prazer sexual barato. É por isso que você precisa vencer a pornografia e a masturbação, e quando você de fato vencer, você vai perceber que a sua energia vital vai ser restabelecida, o teu cérebro vai voltar à racionalidade, você vai entender a vida como de fato ela é. E você vai conseguir usufruir dos milagrosos benefícios. Energia mental, força física, capacidade intelectual, conexão com Deus, conexão com outras pessoas, capacidade argumentativa, facilidade na retenção da sua memória, imunidade extremamente forte, resistência física e resistência mental, enfim, esses são os milagrosos benefícios de todos aqueles que praticam NoFap e retenção seminal. Senhores, se vocês chegaram até o final desse vídeo, a palavra-chave é: eu pratico retenção seminal. E eu vou saber que você não está do lado dos 98%, mas está do lado dos 2%, da vida 2%, daqueles que de fato já despertaram desse sono podre e simplesmente acordaram para a realidade, está vivendo e criando a sua própria realidade. Eu pratico retenção seminal, coloca aqui embaixo. Tamo junto até depois do fim. Hoje eu tô eufórico pra caramba, talvez falei bem rápido, enrolei, enfim, é jejum na veia, é NoFap e é retenção seminal. Tamo junto até depois do fim, até o nosso próximo episódio.